E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma correção. Hoje na questão 37 da prova de mobilidade 2023, que começa assim, ó. Radioisótopos emissores de partícula beta podem ser utilizados no diagnóstico de doenças da tireoide. Supondo que a meia-vida de um certo beta emissor seja de 8 dias, aí está aqui, eu já selecionei aqui o tempo de meia-vida de 8 dias. Aí ele fala assim: a fração desse radioisótopo que terá decaído após 30 dias, tá, de tratamento de um paciente será em torno de quanto? Detalhe, gente, o que ele quer saber aqui nessa questão? Ah, e detalhe, ele deu para te adotar log neperiano de menos 2,58 igual a 0,075. Eu já falei para vocês lá no meu curso que toda vez que ele dá na questão, nessa prova de mobilidade acadêmica, o log neperiano de algum valor, é porque já é praticamente a resposta final. Eu vou te ensinar como tu resolver já analisando isso aqui, ok? Direto, sem precisar fazer o cálculo. Primeiro vou te ensinar mostrando o cálculo, ok? Como ele quer calcular aí essa fração, e ele deu pra gente somente o tempo de meia-vida e depois quanto decaiu, tu pode fazer por aquele método de decair metade, depois metade, né? Já que o tempo de meia-vida são 8 dias, ele começa, obviamente, com 100% da amostra, certo? E depois de 8 dias, ele vai decair 50%, ok? E depois de mais 8 dias, ele vai decair a metade disso, 25%, e assim vai, ok? Só que tem um porém aqui, viu, gente? Beleza, ele vai decaindo, só se tu for contar 8, 8, 8, 8, não chega certo em 30. Tem esse método que tu pode fazer de aproximação, tá? E tu consegue, inclusive, chegar no resultado. Só que ele foi tão sacana nessa questão que ele colocou a letra A e a letra B com valores muito próximos. E aí tu já começa a suspeitar. Quando o valor está muito próximo de duas alternativas, pode ser uma dessas duas. Até para o chute isso fica mais fácil. Então vamos no cálculo, vamos ver como é que ficaria isso aqui no cálculo. Já que a gente está falando de um beta emissor, né, de um elemento radioativo, esse elemento radioativo ele vai seguir a primeira ordem. Então todo elemento radioativo segue decaimento de primeira ordem e a constante do cálculo de primeira ordem é esse, tá? E o decaimento do cálculo também de primeira ordem vai ser desse aqui, tá? Isso aqui a gente aplica isso, vê isso na verdade lá em cinética química, beleza? Então tá, para poder calcular qual é essa constante pelo tempo, para a gente saber quanto é isso de fração, vamos primeiro calcular a constante. A constante é o K, igual a 0,693, dividido pelo tempo de meia-vida, que são 8 dias, ok? Fazendo aqui na calculadora, nós temos um resultado de 0,693 dividido para 8 vai dar 0,086625, ok? Essa aqui é a minha constante K de primeira ordem para esse decaimento. Agora que eu sei a constante K de primeira ordem, eu tenho a relação entre eles. Então, a relação entre eles, da concentração final pela concentração inicial, é igual ao log neperiano de menos o K, que ele deu, que a gente acabou de descobrir, desculpa, 0,086625, vezes o tempo, né, que se passou. O tempo que se passou, ele falou lá que foram 30 dias. Então, vou colocar aqui 30, ok? Nesse caso, então, como eu vou multiplicar aqui, esse resultado vai dar mais ou menos aqui. A concentração final, dividido pela concentração inicial, é igual ao log neperiano de menos, deixa eu ver se aparece aqui para vocês, eu vou só baixar um pouquinho a câmera para poder dar continuidade, ok? Então vamos lá. O log neperiano, fazendo essa multiplicação, nós temos um valor próximo de, deixa eu só ver aqui, 2,58. Bom, o log neperiano, né, de menos 2,58, como ele deu aqui, é 0,075. Vou colocar aqui no lado, tá, pra gente. Então, a concentração final dividido pela concentração inicial é igual a 0,075. A razão entre eles se dá dessa forma. Como a concentração inicial está dividindo, posso passar para lá multiplicando. Então, a relação é a concentração final é igual à concentração inicial de 0,075, ou também eu posso transformar isso aqui em porcentagem, tá? 7,5%. 0,075 dividido para 100, né? Ou multiplicado por 100 dá 7,5%. Nesse caso, a concentração final é 7,5% da inicial.
Aí teve muita gente que foi lá e marcou a alternativa correta. Deixa eu só ver aqui, rapidão, verifica aqui. A letra A como correta. Só que tem um porém, viu, gente? Essa aqui é a quantidade final da massa dele, 7,5%. E ele não quer saber a quantidade final, ele quer saber quanto decaiu. Terá decaído quanto? Quanto foi que decaiu? Então decaiu aí, no final se apareceu 7,5%, quer dizer que decaiu aí 92,5%, que foi a quantidade que decaiu até o final da massa. Então o resultado correto é nossa letra E, 92,5%. Tá? Essa é a forma da gente resolver por cálculo. Mas lembra que eu falei para vocês, tá? Vou até mostrar aqui rapidão, vou voltar aqui em cima para gente. Aqui. Se liga só. Quando ele dá o log neperiano de algum valor, e ele dá esse resultado aqui para a gente nos dados, pode ter certeza que isso provavelmente já é o resultado final. Então, quando ele fala assim, ó, supondo que a meia-vida de certo beta emissor seja de 8 dias, a fração de radioisótopo que terá decaído após o 30º dia, então quando passou o 30º dia, já tinha 7,5%. Está aqui, olha. Quando tu multiplica isso aqui por 100, vai dar 7,5%. Esse valor do log já vai dar 7,5%. Então, 7,5% já é o nosso, não é o nosso resultado final, mas já é quanto tem de massa no final. Só que ele não quer saber quanto tem de massa no final. Ele falou na questão quanto terá decaído. Para chegar em 7,5%, quanto decaiu? 92,5%. Praticamente, ele já deu a resposta bem aqui, sem precisar relembrar todas essas fórmulas e fazer todos esses cálculos. Tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa o like também se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E até a próxima correção.